Conceito Rosa Cruz do Cosmos, segunda parte, capítulo 10, o período terrestre. Os globos do período terrestre estão situados nos 4 estados mais densos da matéria, a região do pensamento concreto, o mundo do desejo, e as regiões química e etérica do mundo físico. Veja-se o diagrama 8. O globo mais denso, o D, é a nossa Terra atual. Quando falamos de mundos mais densos ou de estados mais densos de matéria, deve-se tomar o termo em sentido relativo. Em caso contrário, implicará numa limitação do absoluto, o que seria um absurdo. Densidade e subtilidade, acima e abaixo, leste e oeste, são palavras de significação relativa ao nosso próprio estado ou posição. Assim como a nossa onda de vida se manifesta em mundos superiores e sutis, assim também há estados mais densos de matérias que formam o campo de evolução de outras classes de seres. Não vamos imaginar estes mundos mais densos em outras partes do espaço. Estão interpenetrados por nossos mundos, analogamente como os mundos superiores interpenetram a Terra. A solidez aparente da Terra e das formas nela existentes não pode impedir a passagem de um corpo menos denso. O mais sólido muro não pode evitar a passagem de um ser humano que viaje em seu corpo de desejos. Aliás, a solidez não é um sinônimo de densidade, como bem exemplificar o alumínio, sólido muito pouco denso. O fluido mercúrio tem bastante densidade, mas não impede que se evapore e escape através de muitos sólidos. Nesse 4º período, temos atualmente 4 elementos. O período de Saturno não havia mais do que um elemento, o fogo, isto é, calor, o fogo incipiente. No 2º período, o solar, haviam 2 elementos, o fogo e o ar. No 3º período, o lunar, com a água que se acrescentou, havia 3. No 4º, o terrestre, juntou-se um 4º elemento, a terra. Portanto, em cada período houve um elemento adicionado. No período de Júpiter, será agregado um elemento de natureza espiritual, unir-se-á com a linguagem, fazendo que as palavras levem consigo o verdadeiro significado. Não haverá equívocos ou ambiguidades, como acontecem tão frequentemente agora. Por exemplo, quando alguém diz casa, pode querer significar uma simples residência, mas um interlocutor pode entender que se trata de um compartimento e outro de um grande edifício. As classes mencionadas no diagrama 10 foram trazidas a esse ambiente de 4 elementos pelas hierarquias que as tinham a seu cargo. Recordemos que no período lunar, essas classes formavam 3 reinos: animal, animal vegetal e vegetal mineral. Aqui na Terra, as condições existentes já não permitem classes intermediárias. Só pode existir 4 reinos distintos e diferentes. Nesta fase de existência cristalizada das formas, torna-se muito mais definida a diferença entre os reinos, o que não acontecia nos primeiros períodos, em que cada reino emergia gradualmente no seguinte. Portanto, algumas das classes citadas no diagrama 10 avançaram meia etapa, enquanto outras retrocederam outro tanto. Alguns dos minerais vegetais avançaram completamente para o reino vegetal e formaram a verdura dos campos. Outros retrocederam e converteram-se no solo puramente mineral em que crescem as plantas. Alguns dos vegetais animais desenvolveram-se até o reino animal. Suas espécies têm ainda o sangue incolor dos vegetais e outras, como as estrelas do mar, conservam ainda as 5 pontas semelhantes às pétalas de uma flor. Os da classe 2, cujos corpos de desejos estavam em condições de serem divididos em 2 partes, nesse caso todos os da classe 1, e que podiam atuar em veículos humanos, avançaram para o grupo humano. Convém reparar cuidadosamente que nos parágrafos anteriores faz referências às formas, não à vida que anima as formas. O instrumento está graduado para servir à vida que o anima. Os da classe 2, em quem se podia efetuar a divisão mencionada, elevaram-se ao reino humano, mas o espírito interno foi-lhes dado um pouco mais tarde do que aos da classe 1. Por conseguinte, não estão tão desenvolvidos como os da classe 1 e formam as raças humanas inferiores. Os que tinham seus corpos de desejos incapazes de divisão foram colocados nas mesmas condições das classes 3A e 3B, constituem os presentes antropóides. Entretanto, se alcançarem o suficiente grau de desenvolvimento antes do ponto crítico já mencionado, que virá a meados da 5ª revolução, poderão seguir com a nossa evolução. Caso não consigam, perderão todo contato com ela.
Como dissemos, nos 3 primeiros períodos, o ser humano construiu seu tríplice corpo com a ajuda que lhe prestaram outros seres superiores, mas não havia poder coordenador, pois o tríplice espírito, o ego, estava separado dos seus veículos. Agora chegou o tempo próprio para unir o espírito e o corpo. Feita a divisão do corpo de desejos, a parte superior, de certo modo, tornou-se senhora, não só da parte inferior, como dos corpos vital e denso. Formou algo como uma alma animal, a qual o espírito podia unir-se por meio do elo da mente. Onde não houve divisão do corpo de desejos, o veículo entregava-se desenfreadamente a paixões e desejos e não podia ser empregado como veículo interno capaz de ser usado para a morada do espírito. Por isso ficou sob a direção de um espírito-grupo que o guiava de fora. Essa classe animal degenerou e converteu-se nos antropóides. Ao mesmo tempo em que o corpo de desejo se dividia, o corpo denso adquiria gradualmente a posição vertical, retirando a espinha dorsal do alcance das correntes do mundo do desejo, no qual o espírito-grupo age sobre o animal através da espinha dorsal horizontal. O ego podia agora entrar e agir e expressar-se por meio da espinha dorsal vertical, construir a laringe vertical, bem como o cérebro, para sua expressão adequada no corpo denso. A laringe horizontal está também sob o domínio do espírito-grupo. Se for certo, como já mencionamos, que alguns animais, tais como os estorninhos, os periquitos, os papagaios, etc., podem emitir palavras por possuírem laringe vertical, não podem pronunciá-las inteligentemente. Empregar palavras para expressar o pensamento é o mais alto privilégio da humanidade, e só pode ser efetuado por uma entidade que pense e raciocine como um ser humano. Se o estudante fixar bem isso em sua mente, seria fácil seguir as diferentes etapas do progresso humano no período terrestre. A revolução de Saturno no período terrestre. Nesta revolução, em qualquer período, reconstrói-se o corpo denso. Desta vez, deu-lhe a possibilidade de formação de um cérebro que se converteu em meio de expressão do germe mental dado posteriormente. Com esta reconstrução final, o corpo denso adquiriu capacidade e alcançou maior eficiência. É impossível exprimir em palavras a maravilhosa sabedoria empregada na construção do corpo denso. Nunca ao estudante se inculcarão suficientemente as incomensuráveis facilidades desse instrumento para adquirir conhecimentos, a grandeza do benefício que representa para o ser humano, o quanto deve estimulá-lo e quão agradecido deve sentir-se por possuí-lo. Já foram expostos alguns exemplos da perfeição da construção e da inteligente adaptabilidade desse instrumento. Para tornar mais evidente essa grande verdade, vamos ilustrar essa sabedoria mostrando o trabalho do ego no sangue. É geralmente sabido que o suco gástrico atua sobre o alimento para colaborar na assimilação. Contudo, muitos poucos, salvo os médicos, sabem da existência de muitos outros diferentes sucos gástricos, cada um deles apropriados a cada classe de alimentos. As investigações de Pavlov demonstraram, além de toda dúvida, que há uma classe de suco para a digestão da carne, outra para a do leite, outra para a das frutas ácidas, etc. Isso explica porque nem todas as misturas do alimento fazem bem. O leite, por exemplo, necessita de um suco gástrico completamente diferente daquele necessário para qualquer outro alimento, com exceção dos amidos, que não podem ser digeridos com facilidade se forem misturados com outros alimentos além dos cereais. Bastaria isso para mostrar uma sabedoria maravilhosa. É o ego que age subconscientemente e seleciona os diferentes sucos, cada qual apropriado a um ou diversos alimentos que se introduzem no estômago e dotados da quantidade de energia necessária à digestão. Porém, ainda mais maravilhoso é o suco gástrico filtrar-se no estômago antes do alimento ali chegar. O mesclar os sucos não é um processo consciente. A grande maioria das pessoas nada sabe do metabolismo ou de qualquer outra fase da química. Logo, não é suficiente explicação dizer que, ao provarmos o que comemos, estamos realizando o processo digestivo por meio de influxos do sistema nervoso. Quando se descobriu a seleção dos sucos gástricos, as pessoas que se dedicam à ciência ficaram embaraçadas para compreender ou explicar como era selecionado o suco necessário e como esse se filtrava no estômago antes do alimento. Creram primeiramente que o impulso era dado através do sistema nervoso, mas depois demonstrou-se, afastando toda dúvida, que o suco apropriado se filtrava no estômago, ainda que o sistema nervoso estivesse inibido. Por último, Starling e Bayliss, em uma série de brilhantes experiências, provaram que o sangue tomava parte
infinitesimais do alimento que penetrava pela boca e levavam-as diretamente às glândulas digestivas, originava a secreção do suco gástrico requerido. Porém, isso é somente o aspecto físico do fenômeno. Para compreendê-lo por completo, devemos recorrer à ciência oculta. Unicamente ela explica por que o sangue transporta esses sinais. O sangue é uma das mais elevadas expressões do corpo vital. O ego guia e controla o instrumento denso por meio do sangue, portanto, é também o meio empregado para agir sobre o sistema nervoso. Durante parte da digestão, atua parcialmente através do sistema nervoso, mas especialmente ao começar o processo digestivo, atua diretamente sobre o estômago. Quando, nas experiências científicas citadas, os nervos foram inibidos, foi através do sangue que permaneceu aberto o caminho direto e, por esse modo, o ego recebeu a informação necessária. Outro sim, o sangue é dirigido a qualquer parte do organismo em que o ego esteja desenvolvendo maior atividade. Quando em certa situação é preciso pensar e agir rapidamente, o sangue dirige-se rápido ao cérebro. Se temos de digerir uma comida copiosa, o sangue abandona a cabeça e outras partes do corpo para concentrar-se nos órgãos digestivos. O ego concentra esforços para livrar o corpo de todo excesso ou alimento inútil. Por isso, não é possível pensar bem depois de ter comido muito. Vem a sonolência, porque a maior parte do sangue é afastada do cérebro, e a que permanece é suficiente para produzir as funções necessárias à plena consciência de vigília. Além disso, quase todo o fluido vital, energia solar especializada pelo baço, é absorvida pelo sangue, que depois das refeições passa através desse órgão em maior volume. O resto do sistema também fica privado de fluido vital, em grande extensão durante o processo digestivo. É o ego que impele o sangue para o cérebro. Toda vez que o corpo vai adormecer, o sangue abandona o cérebro, como se pode provar colocando um ser humano sobre um plano horizontal em equilíbrio. Ao adormecer, baixará do lado dos pés e levantar-se-á do lado da cabeça. Durante o ato sexual, o sangue concentra-se nos órgãos respectivos, etc. Esses exemplos tendem a provar que, durante as horas de vigília, o ego controla o corpo denso por meio do sangue. A maior quantidade dirige-se sempre ao ponto do corpo em que, num determinado momento, o ego desenvolve sua principal atividade. A reconstrução do corpo denso na revolução de Saturno do período terrestre teve a finalidade de torná-lo apto para ser interpenetrado pela mente. Recebeu o primeiro impulso para a construção do sistema nervoso. Desde então começaram a objetivar-se o sistema nervoso voluntário e o simpático. Esse último, o sistema nervoso simpático, já fora obtido no período lunar, mas o sistema nervoso voluntário não se obteve senão no atual período terrestre. Por intermédio do sistema nervoso voluntário, o corpo denso, que era um mero autônomo, agindo somente em função de estímulos exteriores, transformou-se num instrumento extraordinariamente adaptável, capaz de ser guiado e governado pelo ego de dentro. O trabalho principal de tal reconstrução foi executado pelos senhores da forma. Essa hierarquia é a mais ativa no atual período terrestre, e assim como as mais ativas do período de Saturno foram os senhores da chama, no período solar, os senhores da sabedoria e no período lunar, os senhores da individualidade. O período terrestre é, eminentemente, o período da forma. Aqui, a parte material da evolução está em seu grau mais elevado, ou mais pronunciado. Em contrapartida, o espírito está mais abandonado e coibido. A forma é o fator mais dominante, daí o predomínio dos senhores da forma. A revolução solar do período terrestre. Durante essa revolução, construiu-se o corpo vital, a fim de acomodá-lo à mente germinal. O corpo vital tomou forma parecida à do corpo denso, do qual assimila as condições necessárias para ser empregado como veículo mais denso durante o período de Júpiter. Nesse período, o corpo denso se espiritualizará. Os anjos, a humanidade do período lunar, foram ajudados pelos senhores da forma na reconstrução. A organização do corpo vital é a mais perfeita depois da do corpo denso. Alguns têm escrito sobre esse assunto e afirmado que não é um veículo separado, que é somente uma ligação e que não passa de um modelo do corpo denso. Não desejando criticá-los, admitimos que essa afirmação parece ser justificada pelo fato de o ser humano, em seu estado atual de evolução, não poder, ordinariamente, empregar o corpo vital como veículo separado. Na maioria dos seres humanos, permanece unido ao corpo denso e separá-lo totalmente causaria a morte desse corpo. Todavia, como veremos adiante, noutro tempo não estava tão firmemente incorporado ao corpo denso.
Nas épocas da história da Terra, chamadas Lemúrica e Atlântica, o ser humano era um clarividente involuntário, fenômeno esse produzido pela frouxa conexão entre o corpo denso e o vital. Os iniciadores ajudavam o candidato a diminuir ainda mais essa conexão, como marcadamente acontece com o clarividente voluntário. Desde essa época, o corpo vital ligou-se muito firmemente com o corpo denso, na maioria das pessoas, porém, não tanto nas chamadas sensitivas. Nessa débil conexão está a diferença entre a pessoa psíquica e a comum, inconsciente de tudo que não sejam as impressões dos 5 sentidos. Todos os seres humanos passam através desse período de íntima conexão dos seus veículos para experimentarem a consequente limitação da consciência. Portanto, há 2 classes de sensitivos: os que ainda não se submergiram firmemente na matéria, por exemplo, a maioria dos pele vermelhas, dos hindus, etc., que possuem certo grau de clarividência ou são sensíveis aos sons da natureza, e aqueles outros que seguem na vanguarda da evolução. Os vanguardeiros estão surgindo do pináculo da materialidade e podem ser divididos em 2 classes. A primeira, que se desenvolve de maneira passiva, sem energia, por meio de ajuda de outros. Voltam a despertar o plexo solar e outros órgãos relacionados com o sistema nervoso involuntário. Tornam-se clarividentes involuntários ou médiums, sem domínio algum sobre a sua faculdade. Retrocedem. A outra classe é formada pelos que voluntariamente desenvolvem os poderes vibratórios dos órgãos relacionados, atualmente com o sistema nervoso voluntário. Convertem-se em ocultistas treinados, dominam seus próprios corpos e exercem a faculdade da clarividência à sua vontade. Por isso são denominados clarividentes voluntários. No período de Júpiter, o ser humano funcionará em corpo vital, como funciona agora em corpo denso. Nenhum desenvolvimento é súbito na natureza. O processo de separação dos 2 corpos já começou e o corpo vital alcançará um elevado grau de eficiência maior do que tem agora o corpo denso. Veículo muito mais flexível, o espírito poderá usá-lo de maneira atualmente impossível com o veículo denso. A revolução lunar do período terrestre. Nela, se recapitulou o período lunar e muitas de suas condições prevaleceram idênticas às do globo D naquele período, porém em grau superior. Houve uma atmosfera da mesma neblina ígnea, o mesmo centro ardente, a mesma divisão do globo em 2 partes, para que os seres mais altamente evoluídos tivessem oportunidade de progredir em ritmo e enriquecimento tais que seres como nossa humanidade não teriam podido igualar. Nessa revolução, os arcanjos, a humanidade do período solar e os senhores da forma encarregaram-se da reconstrução do corpo de desejos, mas não estavam sozinhos nessa tarefa. Quando se deu separação do globo em 2 partes, houve uma divisão similar dos corpos de desejo de alguns dos seres que estão evoluindo. Já indicamos que, ao dar-se essa divisão, a forma estava pronta para converter-se em um veículo de um espírito interno. Com o objetivo de levar mais adiante esse propósito, os senhores da mente, a humanidade do período de Saturno, criaram da parte mais elevada do corpo de desejos e nela implantaram o eu separado, sem o qual o ser humano do presente nunca poderia existir, com suas gloriosas possibilidades. Assim, na última parte da Revolução Lunar, o primeiro germe da personalidade separada foi implantada na parte superior do corpo de desejos pelos senhores da mente. Os arcanjos foram ativos na parte inferior do corpo de desejos, dando-lhes desejos puramente animais. Também trabalharam sobre o corpo de desejos dos que não estavam divididos. Alguns desses arcanjos converteram-se em espíritos grupos dos animais e agem sobre eles, de fora, nunca penetrando totalmente nas formas animais, como o espírito separado o faz de dentro do corpo humano. Durante o período terrestre foi reconstruído o corpo de desejos a fim de torná-lo apto para ser interpenetrado pela mente germinal. Esse trabalho efetuou-se em todos os corpos de desejos que admitiram a divisão já mencionada. Como se explicou anteriormente, o corpo de desejos é um ovoide desorganizado, tendo no centro o corpo denso, qual uma mancha obscura, como a clara de ovo, envolvendo a gema. Há certo número de centros sensoriais no ovoide, que foram aparecendo desde o princípio do período terrestre. Na média dos seres humanos, tais centros assemelham-se a redemoinhos em uma corrente e não estão despertados. É, portanto, um corpo de desejos que não tem a utilidade para ele como veículo de consciência independente ou separado, mas quando esses órgãos sensoriais são despertados, parecem vórtices em rapidíssima rotação. Período de repouso entre revoluções.
Anteriormente, falamos das noites cósmicas entre os períodos. Vimos que houve uma noite cósmica, intervalo de repouso, assimilação entre os períodos de Saturno e solar, outra entre os períodos solar e lunar, etc. Porém, além dessas, existem também intervalos de repouso entre as revoluções. Podemos comparar os períodos a diferentes encarnações do ser humano, a noite cósmica aos intervalos entre a morte e o novo nascimento, e o intervalo de repouso entre revoluções ao período de repouso do sono de cada noite, isto é, entre 2 dias. Quando chega a noite cósmica, todas as coisas manifestadas transformam-se numa massa homogênea. O cosmos converte-se novamente em caos. Esse retorno periódico da matéria à substância primordial habilita o espírito a evoluir. Se o processo cristalizante da manifestação ativa continuasse indefinidamente, ofereceria um insuportável obstáculo ao progresso do espírito. Quando a matéria se cristaliza a ponto de tornar-se demasiado pesada e dura, o espírito nela não podendo agir, retira-se para recuperar a energia já exaurida. É como uma broca que vai furando metais duros. Deve parar e ser guardada durante algum tempo para recuperar-se. As forças químicas na matéria, livres da energia cristalizante do espírito em evolução, convertem o cosmos em caos, isto é, devolvem a matéria ao seu estado primordial, para os espíritos virginais regenerados possam recomeçar o seu trabalho na aurora de um novo dia de manifestação. As experiências obtidas nos períodos e revoluções capacitam o espírito a reconstruir com relativa rapidez até o ponto ultimamente alcançado. Além disso, facilitam o progresso ulterior, promovendo as alterações que as experiências acumuladas lhe ditam. Desse modo, no final da revolução lunar do período terrestre, todos os globos e toda a vida voltaram ao caos, reemergindo ao começar a quarta revolução. A quarta revolução do período terrestre. Na sempre crescente complexidade do esquema evolutivo, há sempre espirais dentro de espirais, ad infinitum. Portanto, não deve causar surpresa sabermos que em cada revolução o trabalho de recapitulação e repouso se aplica aos diferentes globos. Quando a onda de vida reapareceu no globo A, nessa revolução, recapitulou o desenvolvimento do período de Saturno, depois de um repouso que, entretanto, não implicou na desintegração do globo, mas tão só uma alteração do mesmo apareceu no globo B, onde recapitulou a obra do período solar. Depois de outro repouso, a onda de vida passou ao globo C e repetiu o trabalho do período lunar. Finalmente, a onda de vida chegou ao globo D, nossa Terra atual, e aí começou realmente o verdadeiro trabalho do período terrestre. Contudo, as espirais dentro de espirais impediram que esse trabalho principiasse imediatamente depois da chegada da onda de vida no globo C, porque o germe da mente só foi obtido na quarta época. Nas 3 primeiras épocas foram recapitulados os períodos de Saturno, solar e lunar.